Muitíssimo bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio 96 FM. Mais uma bela quarta-feira. Hoje um convidado mais do que especial também. Até porque eu não posso deixar de puxar a sardinha pro meu lado, né, Brunão? Cardiologista, ótimo. Dr. Bruno Bernardes. Ele é cardiologista, trabalha aqui em Rio Verde e vai falar um pouco sobre as doenças do coração. Até porque, né, Bruno? Recentemente teve o Dia do Cardiologista, que foi dia 14 de agosto. Um tempo antes, uns dias antes, teve o Dia do Combate ao Colesterol, que é uma doença muito grave, porque causa as doenças do coração, né? Então, acho que já tinha que a gente não poderia deixar de falar sobre as doenças cardíacas, as doenças do coração e alertar mais uma vez, até porque a educação continuada é muito importante. Não adianta eu falar só uma vez para o paciente que ele não pode comer isso ou que ele tem que tomar o remédio porque esquece, né? Mas seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado pela vinda aqui no programa. Oi, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouquinho da cardiologia, essa área tão bonita da medicina, né, Gilberto? Que a gente pode ajudar tantas pessoas. Hoje em dia, as pessoas às vezes não sabem, se preocupam muito com certas doenças e se esquecem das doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte aí não acidental no mundo. Então é muito importante a gente sempre ressaltar a importância dessas doenças cardiovasculares. O dia do cardiologista foi agora, essa semana, né? E é bom para a gente rever aí a importância disso. E o dia da dislipidemia também, né, Gilberto? Uma doença que afeta tantas pessoas aí, que levam tantas pessoas mesmo à morte. É bom sempre esclarecer ao povo, aos ouvintes sobre essas doenças. Perfeito. Bruno, só o pessoal te conhecer, tem pouco tempo que você está aqui em Rio Verde ou não? Eu tô aqui tem 3 anos, Gilberto. Então, olha aí, você tem veio 3 da anos. pandemia, com um pouquinho antes da Exatamente. pandemia, né, Eu trouxe a pandemia junto, pois infelizmente. Olha, cara. Você fez faculdade aonde, Bruno? Eu fiz em Uberaba, na Uniub, em Uberaba, e depois eu fui para Ribeirão fazer cardiologia lá. Lá na Santa Casa de Ribeirão. Coisa duas boa. Cidades ótimas aí. Excelente, eu gosto. Eu lembro, nossa, quando eu tinha 14 anos de idade, eu sempre quis fazer medicina, assim, que eu só tenho um tio que é médico, minha família não tem médico, ele é até urologista, e eu achava muito bonito ele vestido de branco, né? Eu era moleque, né? Falei, eu quero ser médico. É bonito demais esse pessoal de branco. Eu também, desde molequinho. Eu tinha 7 anos de idade, eu tenho uma carta lá em casa até hoje falando que eu queria ser médico. Você tem essa carta? E desde que eu falei, eu nunca mais mudei. Que bom. Eles falam que a medicina é um sacerdócio, né? É uma dedicação, com certeza, né, cara? Porque com certeza. Você estuda 6 anos, você tem especialização, depois tem pós-graduação, tem atualizações, congressos, você tem que se dedicar muito e às vezes abdicar de muitas coisas para tá tomando, para ser um bom médico, né? Brunão, nós vamos rapidinho para um breve intervalo. Eu queria só te apresentar primeiro para o pessoal te conhecer. E vamos começar a falar sobre as doenças, vamos falar sobre... Você falou que foi o combate à dislipidemia recentemente, mas vamos falar sobre isso. Aguenta aí, gente. Daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Dr. Bruno Bernardes, cardiologista aqui de Rio Verde, Goiás. Bruno, você trabalha também pela prefeitura, pela unidade? Como que é? Sim, eu tenho meu consultório, né, na Cardiofit. E fora do consultório eu também presto serviço para a prefeitura. A gente acaba ajudando os outros médicos, né, que atendem na UPA, que atendem nos hospitais públicos aí, dando auxílio, dando suporte nessa parte de cardiologia. Então acaba que a gente vê bastante gente aí que a demanda é bem grande. E eu acho que é de grande valia, viu? Então foi uma jogada muito boa da prefeitura, né, do secretário de saúde, porque a gente estava precisando muito, viu, Bruno, de um colega que se dedicasse, por exemplo, na UPA chega um infarto, a gente sabe que tem que tratar rápido, senão a pessoa pode morrer. Então, você ajuda, isso aí pra gente está sendo uma... Nossa Senhora, tá salvando muitas vidas aí. Tá. Eu vejo muita diferença aí de 3 anos atrás, quando eu cheguei, mudou muito. O investimento aconteceu e tem mudado aí o desfecho, tem mudado, diminuído muito o risco de complicar
o paciente que chega aí com alguma doença cardiovascular. Isso é ótimo, a população precisa disso. A grande parte da população não tem acesso ao serviço privado, né? Então, é importante ter um sistema público aí bem redondo aí para atender a população. Até porque, né, até para contextualizar, o Bruno já havia adiantado, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? Existem estudos mostrando que morrem quase 18 milhões de pessoas por ano por doenças cardiovasculares. Só no Brasil morre um pouco mais de 1.000 pessoas por dia. Eu tô falando até porque existe um aplicativo, né? Você conhece aquele cardiômetro? Uhum. E um colega, rapaz, que ele me mostrou agora, esse final de semana, eu tive na casa dos meus pais e um colega aprendeu a mexer nesse negócio e falou: olha aqui, ó. Ontem morreram 1.110 pessoas, 1.100 e pouquinho pessoas, só por doença do coração. E no Brasil, eu falei, é muita gente, né? Então, assim, lógico que não desmerecendo na época do Covid, que tem Uhum. 600 e tantas mil mortes aí. Mas, cara, a doença do coração mata muito. Muito. Mata muito e muitas das vezes ela é subestimada, porque a pessoa acaba vivendo uma vida normal, Justamente, até né? acontecer o evento, até ter algum problema. Eu falo assim que quando a doença cardiovascular, quando ela não mata, ela aleja, né? Aham. Ela acaba gerando outras doenças para aquela pessoa e a pessoa acaba tendo uma restrição aí na vida dela, depois de certo tempo. Então, além de matar muito, ela causa muita complicação na vida da pessoa. A qualidade de vida cai bastante naquele que Demais, tem um demais, evento, né? demais. Uma coisa é uma pessoa saudável, o dia a dia dela, outra coisa muito diferente é uma pessoa que teve um AVC, outra coisa muito diferente é uma pessoa que teve aí um infarto, né, que evolui Uhum. com insuficiência cardíaca. É bem diferente aí a qualidade de vida daquela pessoa. E você falou nessas doenças, eu ia até te perguntar. Quando eu falei que morrem quase 18 milhões de pessoas por doenças cardiovasculares, quais são as que mais matam dessas doenças cardiovasculares, as mais prevalentes, né? Isso, o AVC junto com o infarto, eles juntos, eles matam muito, tá? É Uhum. a principal combinação aí de doenças que mata, O AVC é né? o famoso derrame, O né? derrame, Derrame. popularmente o derrame. Aham. Um é no cérebro, né? O derrame é uma doença cerebral, mas ligada aos vasos. E o infarto é o do coração. Às vezes as Uhum. pessoas se confundem, né? Um com o Uhum. outro, mas um é no cérebro, o outro é no coração. Ambos causados por o que a gente chama de doença aterosclerótica, que é a placa de gordura nas artérias. Ambos causados pelo. ah, Popularmente a pessoa fala que entope as artérias, né? Que vai para o Uhum. cérebro, que vai para o coração, e isso é a principal causa de morte. Então, pronto, você já ia pegar no ponto que eu ia te perguntar. Então, se a principal causa de morte por infarto, né, e até mesmo derrame, é a gordura entupir nas artérias, e como a gente havia até comentado, né, há pouco tempo atrás, foi dia do combate ao colesterol, da dislipidemia. O que é isso? O que é colesterol? O que é dislipidemia? Você explica para o público leigo aí? Vamos lá. Os lípides, né, são as gorduras presentes no organismo, presentes no sangue. É o que nos exames apresenta lá como colesterol, como triglicérides. Essas são as gorduras que a gente tem presente. São necessárias para a vida, tá? Tanto o colesterol quanto o triglicérides são necessários para a vida. O problema é quando eles estão elevados no sangue. O problema é quando ultrapassa aquele limite aceitável. E Uhum. aí, quando ultrapassa esse limite, quando eles estão elevados no sangue, acaba gerando placa de gordura nas artérias. As artérias começam a acumular gordura na parede delas. É, São doenças, a dislipidemia, né, esse colesterol alto, triglicérides alto, é uma doença que a gente chama de pró-inflamatória também. Hum. Ela, junto com outras doenças, elas inflamam as artérias, junto com a pressão alta, né, com diabetes, com o cigarro, o sedentarismo, né, a falta de atividade física, a obesidade, são todas doenças pró-inflamatórias, são doenças que geram inflamação nas artérias. E essa inflamação, ao longo do tempo, vai acumulando gordura na parede das artérias e obstruindo lá no final. A pessoa tem
aí esses eventos que a gente falou, de infarto, de AVC. Uhum. Ô Bruno, e essa doença, a gordura no sangue elevada, que é a dislipidemia, o colesterol, você já falou. Então, o colesterol é importante, né? Mas não ultrapassa o limite, senão entope as artérias e eu vou ter um derrame e um infarto. É, um colesterol alto, a pessoa sente alguma coisa? Como é que eu vou saber? Para eu saber se eu tô com colesterol alto, eu tenho que ter alguma dor, eu tenho que sentir alguma coisa? Esse é o grande problema. As pessoas, quando não estão sentindo nada, não procuram a gente Isso. para fazer essa prevenção. O colesterol, o triglicérido, geralmente não dá sintoma nenhum, tá? Em casos extremos, em casos em que tem uma elevação muito grande do colesterol, acaba dando alguns sinais, principalmente na pele, nos ossos, mas assim, no geral, não dá sintoma nenhum. A pessoa vai viver uma vida normal, não vai ter nenhum problema, e a vida até que tenha algum evento. Uhum, Mas o colesterol, infelizmente, não dá nenhum sintoma. A gente só consegue diagnosticar através de exame de sangue. uhum. E para fazer exame, precisa de procurar seu médico, né? Sim. E você já me adiantou, mas eu queria só que você reforçasse mais uma vez. Quais os fatores de risco que pode ajudar, contribuir para aumentar a gordura no meu sangue e aumentar o colesterol e infartar? Existe uma série de fatores que se unem para formar essa placa de gordura nas artérias. A dislipidemia, esse colesterol alto, é um, né? Mas outro fator muito importante que a gente tem é a pressão alta, a Ah, hipertensão. sim. As pessoas às vezes têm a impressão de que pressão alta mata porque a pressão vai subir, vai dar um pico e a pessoa vai estourar uma artéria. E geralmente não é isso que acontece. A Uhum, pressão alta, ao longo do tempo, ela vai inflamando também as artérias, vai ajudando, contribuindo aí nessa formação de placa de gordura, nessa obstrução arterial, na formação de trombos. Então, é uma doença pró-inflamatória, a hipertensão. Outra doença aí, o diabetes, muito importante no nosso meio, muito comum, mas que também pode gerar essas alterações nas artérias. Obesidade, tabagismo, o cigarro não mata só pelo pulmão, não mata só pelo câncer. Talvez uma das principais complicações aí do cigarro seja realmente as doenças dos vasos, as doenças uhum, vasculares, o infarto. É, o sedentarismo, né? As pessoas não tá. fazem atividade física. As pessoas têm que aprender que a atividade física não é só para deixar o corpo bonito. A atividade física não é só para não engordar. É ótimo isso, não engordar, né? Mas é, é um, é um bom anti-inflamatório a atividade Ah, física. tá Ela ótimo. combate também essas placas de gordura, não deixa que essas placas de gordura se formem nas artérias. Ó, você já veio com outro assunto interessante. Uhum. Anteriormente você havia comentado que a gordura em excesso é um pró-inflamatório, ou seja, ele inflama as artérias e ajuda a entupir para eu infartar e ter um derrame. Então você já me falou que um dos tratamentos, né, dessa gordura elevada é a atividade, porque ele é um anti-inflamatório. Agora uma dúvida, e se eu tomar um anti-inflamatório que a gente toma lá para dor na Nossa Deus. coluna, para essas coisas, ele ajuda também, já que eu tô inflamado minhas Pelo artérias? amor de Deus, Gilberto, não dá ideia pro povo, não. Eu tô falando de inflamação, 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 e Já. realmente eu, te- eu, tenho, eu tenho que tomar cuidado para não induzir ninguém a tomar anti-inflamatório. Anti-inflamatório são medicamentos ruins para o organismo. É ao contrário, ele vai te prejudicar ao invés de ajudar e não vai contribuir em nada Uhum. nessa formação aí de placa de gordura, de inflamação, nesse sentido, tá? O mecanismo de ação do anti-inflamatório, da medicação, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, tá? É muito mais proveitoso a gente fazer uso de anti-inflamatórios mais naturais, uma Uhum. alimentação saudável, uma atividade física, né? Perda de peso, controle da pressão, controle do colesterol, controle do diabetes. É isso que leva a uma vida saudável, Ah, não ótimo. anti-inflamatório. E Bruno, eu consigo fazer isso também com, você falou, você já falou da atividade e com a alimentação. A alimentação também me ajuda a diminuir minha inflamação e combater ou até mesmo prevenir esses problemas? Demais, ajuda e muito. Tanto a alimentação quanto a atividade física são essenciais. O consumo exagerado
por exemplo, de gorduras saturadas, de gorduras trans. Né? O que que é isso? O que que é a gordura trans? Ótimo. A gordura trans é aquela presente em alimentos industrializados, principalmente. É aquela gordura hidrogenada, é aquela gordura presente em biscoitos, bolachas, pães, gordura presente em sorvete, em uma série de alimentos Os industrializados. fast food também, Fast será? food, tudo Esse que é sanduíche da vida aí. pizzas, sanduíches, tudo tem muita gordura trans, né? E essa gordura trans é muito prejudicial, é muito pró-inflamatória. Outra gordura que não é tão boa é a gordura saturada, que é aquela gordura das carnes, né? Quando você vai comer Hum, aquela picanha gorda, saiba já que aquilo ali não é uma gordura boa, não é uma gordura saudável. É proibido comer? Não, mas sempre em pequena quantidade. A gordura trans que eu falei primeiro, desses produtos uhum, industrializados, essa é proibida. entendi, Essa não é bom de jeito nenhum, nem em pequena quantidade. A gordura saturada, o mínimo possível, né? A entendi. gente tem que restringir ao máximo, mas existem as gorduras boas, as gorduras que protegem, né? As gorduras, por exemplo, de peixe, né? Presente Ótimo. na carne do peixe, a gordura presente em, em- em nozes, em Uhum. castanhas, né? A gordura presente no azeite, essas gorduras já são boas. Então, assim, existem as gorduras ruins e as gorduras boas. Outro alimento que a gente tem que tomar cuidado na hora de consumir são os carboidratos. O que seriam os Ah, tá. carboidratos? Primeiro, os açúcares. Esses são ruins em tudo. Açúcar não é bom para a saúde, açúcar induz aí o corpo a ficar doente, induz o corpo a um estado pró-inflamatório, igual a gente falou, induz a formação a várias doenças, inclusive ao diabetes. E existem aqueles outros carboidratos também que a gente tem que consumir com moderação, sem exageros. O arroz do dia a dia, né? Não precisa de comer uma montanha de arroz. Ah, e olha que o Né? goiano é arrozeiro, hein? Gosta Ixi, do... é demais da conta. É uma montanha de arroz, raízes, né? Mandioca, Ah, batata em tá. excesso. Toma cuidado. E eu falo que tudo com moderação é bem-vindo, né? Tomar Uhum. cuidado com excessos. Às vezes a gente exagera em determinado alimento, e isso não é bom para o nosso organismo. Então, a alimentação também é essencial aí para manter uma vida saudável e para evitar esses eventos no futuro. Tanto a alimentação quanto a atividade física devem ser feitas em conjunto. É muito melhor, é muito melhor uma alimentação saudável, uma atividade física do que ficar tomando remédio, Justamente. não é? Aham. E assim, com o tempo, as pessoas acham muito difícil começar. E realmente o começo é sempre É. mais difícil. Mas depois que cria o hábito, não consegue ficar sem. Não Olha aí. consegue ficar sem atividade física, não consegue ficar sem uma alimentação saudável. E a pessoa consegue ter a sua alimentação saudável, ter um hábito de vida saudável sem precisar de remédios? Em alguns casos, consegue? Com certeza, Olha com aí. certeza. E a gente deve buscar isso. Vou dar um Ótimo. exemplo. Quem tem triglicérides alto, que é Hum. um tipo de dislipidemia que a gente está falando, a atividade física junto com a perda de peso, né, pode reduzir até 20% do valor Tudo daquele isso, olha que triglicérides. coisa Tudo boa. isso é Uhum. essencial essa mudança. E uma coisa que se fala muito, você tá vendo aí, né, Anjo? Ó, cuidado com o chocolate, bolacha em excesso, o sanduba, né? Tá achando que tá no peso legal, pode extrapolar, ó. E assim, quando a gente é jovem, né? A gente acha que a gente pode tudo. Aham, O acho que é problema é que super-homem, né? envelhece. O problema é que a conta chega, né? Ô, Bruno, muito se fala sobre a banha. Como você falou, que cuidado com a carne gorda, que é uma carne que não é proibida, mas ela pode entupir as artérias. A banha eu posso incluir nesse pacote também? Eu tenho que ter que tomar cuidado com Banha ela? também, toma cuidado. Tem alguns influenciadores que Justamente. defendem demais essa substituição aí do óleo pela banha. Uhum, Isso não tem nada de bom. A ciência mostra, os estudos mostram que realmente a gente tem que evitar excesso e gordura. Essa banha aí tem uhum. é, é, é,
a gordura saturada, que é uma gordura que faz mal. Então, tomar cuidado aí com esse tipo de alimentação, tá? Mas Não é o porque o povo antigo comia, isso. né, que a gente tem que imitar eles nisso. O povo antigo tinha uma vida muito diferente da nossa. O povo antigo fazia suas atividades físicas, né, Era. na roça. Aham. O povo antigo comia outras comidas que eram muito mais saudáveis do que as que a gente come hoje. Era outro padrão de vida. E assim, o povo antigo, querendo ou não, ficava doente, mas morria cedo e a Morria gente não ficava cedo, né. sabendo, né? A expectativa média de vida era menor. Achava normal, né? Uhum. Hoje em dia a gente quer viver mais do que o povo antigo vivia. Eles falavam: "Morreu de repente", né. Você vai olhar uma foto de alguém do passado aí que tinha 30 anos, tinha cara de 50, É. né? Diferente Aham. de hoje. Bruno, e em relação também ao colesterol, s você falou que o excesso de peso é um grande fator de risco, né, mas pelo fato do colesterol, às vezes, não provocar nenhum sintoma, eu posso ter um paciente até jovem, um rapaz jovem, seus 20 anos, magro e com colesterol alto e mesmo não sentindo nada? Com certeza. Isso é uma dúvida muito comum, Gilberto, sabe? Porque as pessoas chegam e pensam que o colesterol vem só da alimentação, né? Esse aumento do colesterol vem só da alimentação, e não é. Existe um componente genético aí muito importante, um componente até familiar importante, no qual o próprio fígado da pessoa produz Ah, olha o aí. excesso de colesterol. Então, Uhum. assim, eu já tive pacientes que tinham uma vida super regrada, inclusive magros, e mesmo assim tinham colesterol alto, por questão genética, por questão familiar, por herança, né? A pessoa que tem uma predisposição a ter o colesterol alto aí na idade adulta vai ter, independente de como estiver vivendo. É lógico que o estilo de vida influencia, mas existem aqueles casos que a genética é predominante. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos que fazer um check-up para ver Ótimo. se realmente tem ou não colesterol. Não é só aquele que se alimenta mal, que come gordura, não é só aquele que está acima do peso, não é só aquele que tem história familiar de algum evento. Não, é todo mundo tem que fazer um rastreio aí, um screening para ver se tem alguma alteração ou não. Uma dúvida, você já falou assim, não, então você pode pegar mesmo aquele que tem uma alimentação regrada, tá no peso legal, faz atividade, o fígado começa a produzir e a gordura tá supitando, né? Exato. Nesse que ele já tem essa alimentação regrada, faz atividade, ou seja, ele já tá fazendo tudo da parte dele para não ter a gordura alta e mesmo assim ela tá alta. Tem outro tratamento para isso? Sempre que o paciente chega para a gente e a gente faz exames laboratoriais e evidencia que o paciente tem o colesterol, tem o triglicérides alto, a gente avalia o que a gente chama de score de risco daquele paciente. O que é isso? A gente, a gente preenche uma lista, um checklist, Uhum. para ver o que o paciente tem de problemas e para ver o risco desse paciente evoluir mal no futuro. O risco dele desenvolver uma doença cardíaca aí, ou cerebral no futuro. Eh, e aí, com esse score, preenchendo esse score, a gente classifica aquele paciente. Ó, esse paciente é de baixo risco de evoluir mal, esse paciente é de moderado, alto, muito alto risco. E dependendo dessa classificação, a gente tem metas de colesterol para esse Uhum. paciente. Por exemplo, um paciente jovem, saudável, muitas das vezes a gente tolera um colesterol ruim aí na faixa de 130, 140. A gente já pode até tolerar. Já um paciente que já teve um infarto, o colesterol ruim tem que ser abaixo de 50. Então Olha a 130 tá diferença. quase 3 vezes A acima, né? diferença de Olha meta, aí. né? E às vezes, muitas das vezes, para atingir essa meta, a gente precisa da medicação, Entendi. tá? Em muitos casos, a gente usa a medicação para baixar esse colesterol ou para baixar também o triglicérides. E são medicamentos específicos para isso, né? Que a Entendi. pessoa vai começar a usar. Então, depende de cada caso.
Às vezes a gente consegue só com mudança de estilo de vida, só com alimentação adequada, atividade física, às vezes a gente já consegue chegar na meta que a gente pretende. Uhum. Mas às vezes a gente precisa de lançar a mão aí da medicação para controle do colesterol, do Então triglicérido. significa que eu que sou leigo, se eu pegar um exame de sangue meu, eu vejo lá meu colesterol tá 130, o meu colesterol ruim, né, que é o LDL. Às vezes 130 pro anjo que é novo tá bom. Às vezes, igual você Exato. falou, pro infartado é muito alto. Então eu não posso ficar olhando só o valor de referência que De tá no maneira meu exame nenhuma. de sangue lá, não. Eu tenho que individualizar o caso, né? Exatamente. Cada caso é um caso. Uhum. Medicina, nada é exato, É. né? A gente sempre tem que olhar para o paciente de uma maneira individual. Eu levo uma vida, você leva uma vida Uhum. diferente da minha, e a gente tem que adaptar o nosso tratamento à realidade daquela pessoa, Uhum. né? Ah, não é porque eu indiquei uma corrida para você, por exemplo, que eu vou indicar para o senhorzinho que tem Isso. artrose no joelho, né? Entendi. Não é porque eu indiquei um remédio para você, uma medicação específica, que eu vou indicar aquela mesma medicação para outra pessoa, Ótimo. né? Então, assim, cada pessoa tem que ter um tratamento diferente. E em relação ao remédio, naqueles casos que você já falou, olha, quando só os hábitos de vida saudáveis não adianta, eu tenho que abrir mão de um remédio para me ajudar. Esses remédios, até por esses mesmos influencers de YouTube da vida que fala que tem que se comer só na banha de porco, né? Uhum. Eles falam também que o remédio do colesterol é venenoso, que o negócio vai matar, tá igual Hum. o povo antivacina. É. Realmente esse remédio do colesterol ele pode causar algum dano? Ou ele é muito bom, ele salva a vida, ele diminui morte? Como que é? De maneira nenhuma. Pelo contrário, é uma medicação muito boa se bem indicado. Eh, Além de baixar o colesterol, ele tem vários outros efeitos no organismo. Ele, por exemplo, ele diminui aquela inflamação que a gente estava falando, né? Esse é o nosso anti-inflamatório, Esse então. é o anti-inflamatório principal, em relação à medicação. Então, é um anti-inflamatório, ele estabiliza aquela placa, não deixa aquela placa evoluir mal, né? Romper, a placa de gordura. Então, tem efeitos bons. O Uhum, problema é que realmente essas pessoas falam o que acham, mas não uhum. falam o que O é que realmente é estudado, o que ciência, realmente né? a ciência mostra, né? E a ciência mostra que são medicamentos ótimos. É lógico que, como qualquer outra medicação, pode existir um ou outro efeito colateral, mas esse efeito é muito reduzido em comparação ao benefício, E é né? fácil administrar esses É efeitos, né? fácil, é tranquilo, a gente às vezes diminui a dose, muda uma ou outra medicação, Uhum. né? Troca a medicação por outra, mas assim, é tranquilo, são efeitos colaterais que a pessoa consegue, que não vão prejudicar assim a vida da pessoa de forma importante, né? Uhum. É. O Bruno, e esses mesmos remédios, como é que é? Vamos lá, vamos pegar um paciente que já fez tudo, os hábitos de vida, não conseguiu reduzir a gordura pelo tanto que você precisa para não deixar ter um infarto e o derrame, né? Não, então eu tenho que tomar remédio. Aí ele tomou, depois de 3 meses, voltou lá, você viu, nossa, agora o colesterol tá ninja, tá bom demais, tá top. Posso mandar ele parar de tomar o remédio, agora pode ir embora que você tá salvo. É o que a gente mais vê, né, Gilberto? As pessoas têm que entender, e isso eu acho que é muito falta de orientação da nossa parte como médico, né? Uhum. A população não tem obrigação de entender isso se você não explicar. Esse tipo de medicamento geralmente é usado pro resto da vida, Ótimo, boa tá? pergunta. É, é muito complicado de eu tirar essa medicação, tá? Isso tem que ser entendido. A pessoa não é tomar 3 meses, vai lá, repete o exame, tá controlado, eu vou parar. Não. Geralmente a gente mantém esse remédio, porque se a gente tira ele, o que acontecia antes volta a acontecer. Uhum. Aquele aumento, aquela produção exagerada de colesterol volta a acontecer. O fígado volta a produzir mais colesterol do que deveria. Então, não tem que tirar. E assim, é raro às vezes que a gente É. tira, né? É raro, a não ser que a pessoa mude
eu era um sedentário, obeso, tabagista, hoje em dia eu sou um atleta, magrinho, aí é outra situação, aí já muda, a nossa meta já pode talvez mudar aí, mas é raro isso acontecer. E mesmo assim, se tiver que diminuir a dose ou suspender, isso, o ideal é ser reservado para o médico fazer, Com e não o certeza. paciente. Não, eu já comecei agora a perder peso, já posso parar o remédio, Com né? certeza, com certeza. E aí, por essa questão de não sentir nada, às vezes acha que tá tudo indo bem, né? Mas não, conversa com seu médico, o cardiologista vai poder te ajudar bem nessa situação, Uhum. né? É a principal especialidade aí que cuida do colesterol. Então, na dúvida, conversa com seu médico, discute com ele, veja o que é a programação em relação a isso. Perfeito. E continuando, mais outra dúvida em relação ao remédio. Goiano gosta de arroz, mas goiano gosta de beber também. Ou, Se de repente vão lá, tá, aquele paciente está tomando o remédio direitinho, aí alguns falam: não, doutor, ó, final de semana eu não tomo, porque eu tenho que tomar minha cervejinha, tomar meu vinho, ou um aniversário da esposa, suspende o remédio. Realmente é o ideal, porque eles falam: não, é remédio controlado, eu tenho que suspender, senão dá revertério lá. Como é que é, é? É o seguinte, isso aí não acontece só com remédio do colesterol. Isso Aham. é com remédio da pressão, com remédio do diabetes, com remédio do colesterol. E não existe isso. O remédio é para tomar de forma contínua. Vamos dizer que eu vou tomar uma cervejinha final de semana. Mesmo assim, mantenha a medicação que você está usando, né? Uhum. Hoje mesmo, eu avaliei um paciente internado, um paciente obeso, paciente que ah, exagerou final de semana, né, e parou Uhum. com as medicações, e a gente foi colher o exame de sangue dele, o, ze- o sangue dele para colher material, para fazer exame, e metade do sangue era gordura, Que né, isso? por conta do triglicérides muito elevado que ele Nossa. parou há alguns dias de tomar, né? Então, além de eh, ingerir a bebida alcoólica que atrapalha, né? Aham. Ainda parou de tomar a medicação, Nossa né? senhora. Aí descontrolou tudo. Tive até que internar o paciente. Teve então? Teve. Nossa Paciente senhora. com risco alto aí de evoluir mal. E você pegou muitos pacientes, porque assim, a gente pega principalmente em 2020, né, Bruno, que tudo fechou, clínica privada teve que fechar por conta da pandemia, do Covid, né, do Covid-19. O pessoal com medo de sair de casa para pegar essa doença e morrer. Então, muitos às vezes abandonaram o tratamento, outros às vezes o fator emocional, suspendeu o remédio, o tanto tempo que ficou em casa, ganhou peso, comia igual um doido, né? Uhum. Você pegou muito paciente que teve problemas por conta dessas circunstâncias? Demais. Hoje mesmo eu atendi um paciente que estava vindo acompanhando bem antes da pandemia, não era comigo o acompanhamento, Uhum. mas estava acompanhando bem. E aí, durante a pandemia, esqueceu que existia Putz. esses problemas aí de pressão, de colesterol alto, e se preocupou só com o Covid, né? É lógico que a gente tem que ter essa preocupação com o Covid. É lógico que a gente tem que ter preocupação com essas outras doenças, câncer, com outras doenças aí comuns que a gente vê no dia a dia que matam realmente. Mas a gente nunca pode deixar de preocupar com essas doenças cardiovasculares, porque é, é muito grande o número de pessoas que morrem por conta delas. É muito Uhum. grande o número de pessoas que morrem por hipertensão. É muito grande o número de pessoas que morrem por conta de colesterol, de diabetes, tabagismo. Então, assim, a gente se esqueceu, É. né? Se esqueceu da realidade que sempre existiu e focou só na pandemia, só no Covid. E Uhum. agora é hora da gente relembrar que existe isso, que existem essas doenças aí que tanto matam. E é tão difícil, né, Bruno? Porque, como você havia dito no início, a pessoa às vezes pode estar magra,
tá com colesterol nas alturas e não sente nada. Então, você mostrar para o paciente a importância dele tomar esse comprimidinho, que não interfere com bebida, que não interfere com comida, não precisa, pode ser em jejum, pode ser na hora do café, né? Dependendo do remédio que você for tomar. E ele falou, mas eu não sinto nada, para que tomar esse remédio? Alguns, por que eu tô te perguntando isso? É o dia a dia que a gente pega de consultório, até para alertar a população dessas coisas do dia a dia. Então, tem pacientes que chegam pra gente e falam, doutor, eu parei um tempo com o remédio da gordura no sangue, do colesterol, porque eu tô tomando remédio demais, eu fui no ortopedista, eu tô com essas artrite da vida, me entupiu de remédio, eu tinha que parar um pouco. E outros falam assim, doutor, eu tenho que descansar o fígado um pouco, porque esse remédio dá gastura. Realmente, ele, quando tá tomando esse mundo velho de remédio, que os idosos, tadinho, os polimedicados, é bom descansar o fígado ou parar enquanto toma os anti-inflamatórios? De maneira nenhuma. Isso não é bom, não é recomendado. Pelo contrário, sempre que for mudar qualquer medicação, tem que ser conversado com o médico. Sabe o que tem acontecido, Gilberto, que eu tenho visto? As pessoas querem um médico para cada área do corpo. Eu quero um médico para o meu joelho, ou um médico para o meu coração, um médico para minha cabeça. Né? E já viu aquele ditado, cachorro que tem muito dono morre de fome? E acaba virando aquela bagunça de remédios. O que seria o ideal que acontecia antigamente, que hoje em dia tem se perdido um pouco? Um médico seu, para te conhecer, para cuidar de você, para você ter intimidade com ele, para conversar com ele, tirar suas dúvidas, conversar, tô com medicamento demais, o que a gente pode fazer? Justamente. E o médico vai te orientar, não, infelizmente não dá pra gente diminuir mais, ou não, vamos tentar ajustar isso ou aquilo. Minha situação financeira tá ruim, conversa com seu médico, né? Às vezes por questão financeira a pessoa deixa de tomar alguma medicação e às vezes tem uma opção mais barata, né? Então é tudo conversado. Você tem que ter intimidade com o seu médico, Justamente. igual antigamente existia, né? Não é chegar lá, hoje eu vou consultar com o Dr. Bruno, mês que vem eu vou lá no Dr. Gilberto, o outro mês... Não é. Tenta ter um segmento com o mesmo médico. Eu sei que às vezes é difícil de agendar, é difícil, mas assim, a gente precisa se conhecer, tanto o paciente precisa de ter confiança no médico, quanto o médico precisa conhecer o paciente. E assim, tendo essa intimidade, vai ter conversa, vai ter resolução aí desses problemas. A relação médico-paciente é muito importante, né? É muito interessante, né? Às vezes a gente gastar um tempinho a mais no consultório conversando com o paciente, explicando, é essencial para a vida, para mudar a vida do paciente. Você pega muitos pacientes, né, que às vezes tá até com o seu problema emocional, tá somatizando, achando que tá com doença do coração, você sentar para ouvir ele já sai lá bem, né? E ele fala pra gente que não, eu já tô até melhor, doutor. Olha aí, que coisa boa. É muito interessante. E assim, é conversar, é se abrir pro seu paciente, né? E o médico também não pode perder essa sensibilidade também de ouvir o paciente. Às vezes o nosso dia é mais corrido, né? Tem muito paciente para atender, mas não, aquele paciente que a gente vê que tem necessidade de uma conversa a mais, gasta um tempinho. Né? Justamente. No próximo bloco, eu já vou deixar a pergunta em aberto para no próximo bloco você me responder. Já teve pacientes, homens, que começou a tomar o remédio e parou, falou, doutor, eu parei, que eu tô com medo desse remédio de dar impotência sexual. E a atividade sexual é saúde também, né? Então, depois, no próximo, você me responde se realmente o remédio brocha, não tem mais jeito, não. Gente, vamos para o breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar de novo sobre essa resposta que o Bruno vai nos dar. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Dr. Bruno Bernardes. Só lembrando aqui, viu, Bruno, para quem perdeu o início da entrevista, a Rádio 96 FM vai divulgar, vai passar esse
esse programa no YouTube. Tem um canal, né, Ângelo, do YouTube, né? Então tem o canal do YouTube, digita lá que vai passar todos essas entrevistas. Então, no bloco passado, para quem não perdeu, eu fiz uma pergunta para o Bruno. A gente está falando sobre coração, sobre colesterol, que foi o dia de combate à gordura no sangue, a dislipidemia, o colesterol há um tempo atrás, né? E o colesterol mata, dá derrame, dá infarto, tem tratamento, tem que fazer dieta, alimentação, parar de fumar, perder peso e às vezes tem que tomar remédio. E a pergunta foi isso: o remédio pode causar impotência? Eu tenho que parar, porque senão aí minha mulher larga, vai arrumar outro. Algumas medicações na cardiologia podem dar algum efeito colateral, principalmente no início do tratamento, tá? Por exemplo, a gente vai entrar com alguma medicação ali e no início do tratamento a pessoa tem alguma dificuldade aí na hora de ter relação. O problema não é nem que a medicação vai continuar fazendo um efeito negativo. O problema é que na cabeça da pessoa aquela medicação vai causar impotência e aí das próximas vezes, mesmo não sendo culpa do remédio, a pessoa vai pôr na cabeça que é culpa do remédio. Então a gente tem alguns problemas aí com uma aderência ao tratamento decorrente disso. Mas assim, esclarecer também o paciente que às vezes nas primeiras semanas que usa, realmente pode dar algum efeito colateral, mas com o tempo o organismo vai se adaptando, né? Também, a gente também não pode botar a culpa sempre no remédio, né? Essas doenças podem levar, por exemplo, o diabetes, né? Pode levar a disfunções aí eréteis. Então, tomar cuidado para também não colocar tudo na conta do remédio, né? A questão psicológica também é outra, porque começa a tomar, o vizinho vai lá e fala assim, esse remédio aí deixa broxa. Fala desse jeito. Isso, e o paciente chega louco. Então, essa questão psicológica é muito importante também no tratamento medicamentoso. Então, na hora que você ouvir o vizinho falando, ou que você ter aquele hábito que às vezes não é legal de ver no Google, ou de olhar a desgrama daquela bula, falando aquele monte de efeito colateral, tá na dúvida, não suspende o remédio, né? Procura lá o... E é bom, Gilberto, que o vizinho nunca chega para falar assim, não... Aumenta sua atividade física. Não, muda isso na alimentação que vai ser melhor. Só fala só falo o que é ruim. Só falo dos efeitos colaterais que ele também leu na bula e que raramente acontece. Ai, meu Deus. E continuando falando sobre também as doenças cardiovasculares, você já passou num tempo, você falou uma parte que me interessou. O fator emocional, né? O estresse. Por que eu tô falando isso? Recentemente, agora na pandemia, nós tivemos a publicação da nossa última diretriz de hipertensão, que é a diretriz de hipertensão 2020, e lá eles falaram muito sobre esse combate. E também da diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, que dentro dela tem a primeira diretriz de espiritualidade do mundo. Então, você acha que realmente esse fator emocional, o estresse, ajuda a piorar e descompensar esses problemas todos? Gilberto, eu vou falar de uma questão assim que eu vejo no meu consultório. Ótimo. Mais de 50% dos pacientes que chegam para mim com alguma queixa, seja palpitação, dor no peito, mais de 50% desses pacientes chega com transtorno de ansiedade, ou com depressão, transtornos tipo fibromialgia, entendeu? A questão emocional, ela é muito importante. O nosso cérebro, ele faz isso com o corpo, ele traz sintomas. Palpitação, eu acho que você vê isso todo dia, né? Todo dia alguém chega reclamando que está com palpitação, que está com alguma arritmia no coração. E muitas das vezes a gente vai avaliar, a gente obviamente descarta, né, alguma doença, mas muitas das vezes é só emoção, é só transtorno aí de ansiedade, né? Ou depressão, ou qualquer transtorno psicológico. Então, assim, é muito frequente e cada vez tem se tornado mais frequente, né? principalmente depois
desse Covid. Uhum. Eu acho que esse Covid veio ainda agravar ainda mais essa situação, porque as pessoas se tornaram mais ansiosas, Uhum. perderam parentes às vezes, É. né? E o dia a dia mudou a rotina, né? Então, isso é muito importante. Isso aí eu tenho visto cada vez mais no consultório. Hoje eu atendi um casal, um casal novo, tem seus 36 anos, foi a esposa, o marido e levou um dos filhos, eles têm 3 filhos. E a esposa falou: "Doutor, depois da pandemia que as escolas pararam, as crianças ficaram mais em casa, não podia ir na casa do amiguinho brincar, as 3 começaram a desenvolver sintomas que a gente achava que era do coração, né, Uhum. criança, pai de 9 anos, 8 anos, 7, por conta da pandemia, né. Muda toda a rotina, igual você falou, muda tudo, a Vê se rotina pode, né? e Às vezes a ansiedade gera muito sintoma. A ansiedade, as pessoas às vezes pensam assim: é frescura. Não é. A uhum, ansiedade é um problema sério aí de saúde pública. A ansiedade é um é uma a pessoa desregula ali o alarme dela e qualquer coisa a pessoa fica, ansiosa com aquilo, né. Então, às vezes é necessário um tratamento também médico, psicológico para ansiedade. Talvez uhum. nem é tanto a questão cardiológica, mas a gente Isso. começar aí um tratamento mais, psicológico, psiquiátrico aí. E às vezes, Bruno, você encontra uma certa resistência de alguns pacientes em iniciar um tratamento, porque alguns falam: "Ah, eu não vou no médico de doido, eu não sou doido, ou tomar o remédio, não, esse remédio aqui vai viciar, não vou tomar", ou não, ou é tranquilo, eles Né, aceitam de eu boa. acredito que a principal causa de sofrimento do psiquiatra é esse preconceito contra ele. Que coitado, é o médico que tem mais preconceito, e não é, psiquiatra é para todo mundo, né, Isso. para a Uhum. população em geral. Essas doenças mentais, essas doenças psiquiátricas, pode acontecer com qualquer um, igual qualquer outra doença, Uhum. né, e nem eu, nem você tá livre disso e ninguém tá livre disso. Às vezes a pessoa que vive uma vida aí normal, uma hora ou outra da vida pode passar por essa situação, Uhum. pode desenvolver uma doença dessa. Então, assim, tem que procurar ajuda com quem entende, né? Não é procurar ajuda com um vizinho leigo, né? Que a gente Justamente. estava falando aqui. Não é procurar ajuda com pessoas assim que não são capacitadas. Não, é procurar ajuda com quem entende, com quem conhece, o psiquiatra, o psicólogo, né? Ajuda muito nessa situação. Ótimo, ótimo. E mais outra dúvida em relação a isso também. O que que você acha, ou qual que é a sua experiência em relação, por exemplo, às pessoas que têm uma religiosidade maior, ou seja, frequência centros religiosos, independente de qual religião que seja, ou aqueles que têm uma espiritualidade mais aguçada, eles têm uma capacidade melhor de lidar com essas adversidades da vida, principalmente de 2020 para cá? Com certeza. E os estudos mostram isso, né, Gilberto? Os estudos mostram que aquela pessoa que tem uma fé, eu No não tô ser falando de superior. qual fé que é, mas Uhum, uma pessoa que tem fé, ela consegue se firmar melhor nessa fé. É mais fácil dela lidar com a vida, alicerçado nessa fé, uhum. né? E isso ajuda bastante, principalmente nessa questão emocional, principalmente nessa questão psicológica da pessoa, né? Então, eu assim, com frequência eu indico Ótimo, isso isso é para que os pacientes, né? Ai, sa e sua fé? Onde você está alicerçado sua fé? Não, tá aqui. uhum. Por que você não procura ajuda? Por que você não procura, essa questão espiritual também? Eu sou da igreja. Procura lá o pastor, procura o Justamente. padre que ele vai te ajudar também, a Uhum. ver o que que pode fazer para te ajudar nisso, né? Engraçado, né, que os estudos, teve uma época, quem falou isso foi o doutor Álvaro Avezzo, que é um grande estudioso, ele é cardiologista lá de São Paulo, grande estudioso dessa parte de religiosidade, espiritualidade aqui no Brasil, né? Nós temos, assim, desde do início de 2001, mais ou menos, para cá, tem 20 anos, 20 e poucos anos, que o Brasil
caiu de cabeça nesses estudos, que nós temos bastante sobre isso, e os Estados Unidos já está desde a década de 60, Harvard já começando a introduzir isso, tanto que algumas universidades eles já colocaram na grade horária dele da medicina a importância da espiritualidade, da religiosidade como um tratamento das doenças, não só cardiovasculares, mas das doenças em gerais, né? E lá, esse estudo que eles fizeram, eles falaram, eles perguntaram para os médicos se eles abordam essa religiosidade e espiritualidade para os pacientes. Eu acho que menos da metade falou que sim, e uma das causas é por pudor. Às vezes, para o paciente, com medo, o paciente entender de maneira errada, entender de repente que está abordando uma religião e não, então por pudor. Aí eles foram questionar os pacientes. E aí, o que você acha, de repente, do médico abordar sobre isso? A maioria falou que sente muita falta disso, acho que foi 80%. Então, assim, é importante realmente, né, a classe médica dedicar um tempo, igual você falou, eu vou dedicar um tempo de ouvir o paciente, de ouvir suas queixas e de também apontar, né, a importância da religiosidade, da espiritualidade. Você acha que para a sua prática também isso é importante? Com certeza, Gilberto. A gente vive numa cultura, num tempo em que se distanciou muito, né? Religião e ciência. E aí a gente acaba tendo esse pudor aí de misturar as coisas, né? E assim, o ser humano não é só um, não é só outro. O ser humano é alma e é corpo também. Não tem como separar as duas coisas. Então, assim, cada vez mais a gente tem aprendido isso, eu cada vez mais tenho visto isso no consultório, essa boa resposta do paciente a esse estímulo, a buscar sua fé. E eu acredito que a tendência é os estudos só se desenvolverem nesse sentido também, e a gente entender mais o papel da religião, da fé na saúde das pessoas. Isso é bom. E não existe, assim, uma religião melhor que a outra para essa área médica, não, né? Não, os estudos mostram que o paciente se identificar mais. Exatamente, é onde o paciente fica mais satisfeito ali. Aí a ciência mostra que isso é benéfico para ele, para o tratamento dele. Então, olha que interessante. A espiritualidade e a religiosidade ajuda na pressão, ajuda em tratar as doenças do coração e as doenças em gerais, né? Porque tem até estudos que questionam isso, que as doenças físicas começam com doenças da alma, né? Então, você está com o seu espírito doente, com a sua alma doente, você começa a se adoecer. Há um tempo atrás, eu trouxe 3 líderes religiosos para cá, entrevistas separadas, porque eu queria que eles falassem mesmo, dar um tempo maior para eles falarem. Eu trouxe um padre fantástico, Frater Igor, fantástico, trouxe um líder da religião espírita e um pastor. Então você aprende tanto, você vê cada histórias interessantes, o tanto que eles conseguem ajudar essa população, principalmente, igual você falou, nessa pandemia, né, de 2020 para cá, né? Ô, Gilberto, eu vou aproveitar e já dar um testemunho aqui pessoal. Meu pai, há 2 anos atrás, ele ficou internado com Covid. Ficou muito grave, ficou mais de 60 dias na UTI, passou por tudo que tem direito e assim, ele tá vivo hoje, ninguém falaria que ele ia estar aqui hoje para contar a história. E foi um momento muito difícil na minha vida, né? Eu que acabei querendo cuidar dele junto e aí chegou no final de tudo, eu tava moído, eu tava arrasado. Esgotou, né? E assim, o que me ajudou a não adoecer, o que me ajudou a melhorar foi a minha religião, foi minha fé, né? Então, assim, eu sei da importância disso e eu tento abordar isso com o paciente também. É lógico que eu tenho que sentir que o paciente está se abrindo também. Eu também não quero intrometer na vida do paciente, na vida pessoal, na vida particular. Mas sempre que o paciente que eu vejo que eu tenho essa liberdade com o meu paciente, é aquela história que a gente falou do vínculo, né? Que vai aumentando com o tempo, que a gente vai criando intimidade, aí a gente consegue abordar essa área também.
Ah, não, é muito interessante. Vai conversando, é tão gostosa a conversa. É um tema que eu adoro, viu? Essa parte de espiritualidade, religiosidade, gordura no sangue. Mas o tempo passou. Opa. Ô, Brunão, eu vou deixar esses minutos finais para suas considerações, algum tipo de mensagem que você pode passar para a população. E sinta-se à vontade e fala aí onde que você atende, quem quiser te procurar, dá seu recado aí. Tá certo. Primeiro, muito obrigado, Gilberto. Acho que esse trabalho que você está fazendo aqui é essencial para a população. Escutem aqui o programa, porque assim, a gente encontra muita coisa errada na internet. Justamente. Muita coisa estranha à ciência na internet. E aqui é um programa que ajuda muito ao ouvinte a entender aí de saúde. Então, parabéns, Gilberto, por essa iniciativa. E eu quero agradecer aos ouvintes. Quero falar que quem precisar aí, eu estou atendendo lá na CardioFit, né? É só agendar lá uma consulta. E se precisar de qualquer coisa, procura o Gilberto, que a gente consegue aí ajudar. Lembrando que é sempre tempo de mudar aí de vida, de buscar uma saúde melhor e de prevenir para que não aconteça nada no futuro. É isso aí, Brunão. Vamos liberar o almoço da turma. Gente, agradeço de coração, Bruno. Muito obrigado pela vinda. Vamos te trazer mais vezes, porque tem tanta coisa para falar e ajudar o povo a prevenir, né? Muitíssimo obrigado. Vamos finalizando mais um programa Saúde e Evidência e fiquem todos com Deus.